Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui dando início a mais uma escola dominical, agradecendo a Deus porque os recursos nos permitem isto, apesar de ainda não estarmos nos reunindo presencialmente. Vamos dar início à nossa escola dominical fazendo leitura no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, vamos ler os versos 1 a 3. Oséias 6, 1 a 3, diz o seguinte, a palavra de Deus: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Diz aqui o verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus é o mais excelente que nós podemos aprender nesta vida. De todo o conhecimento que a gente pode adquirir, nenhum deles é comparável ao conhecimento de Deus. E aqui nesse contexto, o Senhor, aqui o profeta inspirado pelo Senhor, convida o povo a isto, a conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, prosseguir nesse conhecimento. Escola Dominical é uma oportunidade de nós estudarmos a palavra de Deus. Além de tantos outros benefícios, a comunhão dos santos, os louvores ao Senhor, o conhecimento de Deus está também inserido nesse tempo que a Escola Dominical nos proporciona. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, rogamos a Tua bênção sobre esta Escola Dominical. Abençoa, Senhor, a aula a ser dada, mas também, ó Deus, todos os momentos desse período, Pai. Os louvores, as orações, a comunhão, mesmo agora nesse período de distanciamento, que a comunhão, que o desejo no coração de estarmos juntos, esteja sempre presente em nosso coração. Abençoa o trabalho aqui na nossa igreja, nas demais igrejas irmãs, na nossa congregação Oceã. Cuida do teu povo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ter agora alguns cânticos com nossos irmãos do Ministério de Louvor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos
a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, 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 pra sempre, amém. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ok, meus irmãos, nós também tivemos durante esta semana que passou, irmãos que aniversariaram, que completaram mais um ano de vida para nossa alegria. Então nós vamos agora tomar conhecimento de quem são esses irmãos. Alguns já foram cumprimentados, enfim, que nós estejamos sempre orando uns pelos outros, mas nesse momento particularmente vamos conhecer os irmãos que aniversariaram e depois nós vamos
dirigir a Deus uma oração. Vamos então orar, agradecer a Deus pela vida desses que o Senhor acrescentou mais um ano de vida. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida de cada um, pela alegria que puderam desfrutar nesse ano que passou, pelas experiências que tiveram. Que o Senhor esteja manifestando ao coração deles um desejo intenso cada vez mais de buscar a Tua face, porque sabemos que é nisto que eles também serão mais felizes, é nisto que eles terão maior paz. Abençoa a vida de cada um, Senhor, cada um que aniversariou, aqueles que porventura completaram também anos de casamento, aqueles que nós não temos conhecimento dos seus nomes de alguma forma. Abençoa, Senhor. Somos gratos a Ti por eles, porque sabemos que o Senhor é o autor, é o doador da vida e também o sustentador. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós temos alguns avisos, ou pelo menos um aviso importante a ser dado. Nós teremos no próximo domingo, dia 29, nós vamos ter a eleição para diácono. Como os irmãos sabem, o mandato do nosso irmão diácono Alexandre está sendo vencido, está se completando. E conversamos com ele, conversamos pastoralmente também, os pastores com ele, e ele é candidato para essa eleição. Então, candidato a uma reeleição, portanto. Independente dele ser o candidato único, ele precisa ter a aprovação da igreja. Então é preciso que os votantes, ele tenha da parte deles mais do que a metade dos votos. 50% mais um voto é o mínimo para que ele possa ser reeleito. Então no próximo domingo, a partir das 9h30, os irmãos poderão estar passando aqui pela igreja, votando, dando seu voto, sim ou não, com respeito à reeleição do irmão. Nesse contexto, nós já explicamos isso, esclarecemos na última vez. Nesse contexto de pandemia, quando não pode haver ajuntamento, então, às 9h30 já está sendo uma segunda chamada, uma segunda convocação para a eleição dentro da nossa Constituição, o que permite o número que vier de votantes é aceito como quórum. Mas é importante que a igreja expresse o seu voto. Não deixe de votar, não deixe de passar por aqui. Assim como temos dever, obrigação com respeito ao governo municipal, federal e tudo mais, estadual, com respeito às eleições, assim também nós temos com respeito a esse momento da igreja quanto à eleição de um oficial. Então, no próximo domingo, a partir das 9h30 até às 17h30, nós teremos pessoas aqui à frente para receber o voto dos irmãos. Tá ok? Então, esse era o aviso que tínhamos para dar. Continuemos orando pela igreja, pelos irmãos, para que o Senhor esteja cuidando de cada família, orando por aqueles que porventura estejam com Covid. Às vezes temos pessoas que são familiares dos membros da igreja. Temos aí a questão da Sara, estamos orando com respeito à Covid. Então os irmãos estejam orando para que esses sintomas que ela tem tido desapareçam. Que Deus abençoe os irmãos, que possamos desfrutar agora de uma aula da escola dominical. É a nossa oração, é o nosso pedido, é o nosso desejo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Bom domingo a todos.
Que Deus nos abençoe nesse dia especial, que é o dia do Senhor. Hoje a nossa lição é a lição 10. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida na Tua presença. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque nós somos corpo de Cristo e queremos honrar, Senhor, esse chamado, a nossa salvação em Cristo Jesus, o Teu grande amor para conosco, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ser bênção na vida uns dos outros, Senhor. Que possamos ser abençoados também pelos irmãos que nós congregamos, que nós vivemos juntos, Senhor. Mesmo durante a pandemia, o Senhor tem nos abençoado muito, ó Pai. Tem feito a nossa igreja marchar avante, Senhor, na vida cristã, no compromisso com o Senhor e com a igreja, ó Pai. Abençoe os jovens, adolescentes, as crianças, os idosos. Abençoe a cada um de nós, Senhor, todas as nossas famílias, Senhor. E fala, Senhor, ao nosso coração neste momento. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos estudar a lição 10, que diz sobre os dons espirituais, o que são e como usá-los. Então vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 4, do versículo 7 até o versículo 16. Efésios 4, 7 a 16. Diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Esse texto é maravilhoso porque ele começa a falar da graça que nos foi concedida em Cristo Jesus, que assumiu a culpa do pecado, a condenação do nosso pecado, de cada um de nós que merecíamos realmente a condenação, e pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, né? É um dom de Deus, e a partir daí, o versículo 11 fala, né? E ele mesmo concedeu uns para, outros para. Deus nos concedeu dons espirituais, capacidade de exercer algo especial no ministério da vida da igreja. Para quê? Para que as pessoas conheçam Jesus. Para que nós nos fortaleçamos em desenvolver a nossa salvação em Jesus, porque para Ele foram feitas todas as coisas. Então vejamos, na introdução, ele coloca que existe uma visão muitas vezes distorcida do que seja um dom. E ele fala que isso é prejudicial tanto para a igreja quanto para o crente. E a revista ela coloca esse objetivo, esse desafio para nós, na página 33. Entender melhor os dons e principalmente estudá-los e exercê-los nos ajudarão a usá-los ainda mais. Para quê? Para a glória de Deus e para edificar a igreja de Cristo. Edificar, consolidar, firmar a igreja de Cristo. Nós,
que nós possamos ser cada vez mais firmes na palavra de Deus, na oração, no conhecimento de Jesus, no que Deus faz conosco, na obra redentora de Cristo, nas coisas da vida da gente, nessa pandemia, tudo isso que Deus vai permitindo que a gente viva e se aproxime cada vez mais dele e do corpo de Cristo, da igreja. Então o item 1 fala assim: o que são os dons espirituais? E aí ele traz para nós um outro texto muito importante. Vamos lá, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, que fala acerca de dons espirituais. Esse texto é muito bom, porque, aliás, toda a Bíblia, né, gente? Mas assim, ele fala dos dons espirituais e na revista ele traz 5 palavras gregas diferentes que Paulo se refere aos dons. E essas 5 palavras gregas estão aqui na revista. Eu não sei se eu vou falar, pronunciar de forma correta, mas está aqui. Se eu não pronunciar de forma correta, os irmãos me desculpem, né? Então fala, né? Pneumatikon, né? Que é referente a um termo grego pneuma, né? Pneumo para nós da saúde é algo respiratório, né? É o ar que nós respiramos, né? Então aqui está se referindo a espírito, né? Frequentemente aqui está falando, né? Usada inclusive na Escritura em referência ao Espírito Santo, né? Que na verdade os dons, eles são concedidos pelo Espírito Santo. Eu vou escolher um dom, eu quero fazer o dom do irmão, que na verdade eu queria ser o que o outro irmão é, não, né? E por que Deus não me deu tal dom? Não é assim. O dom é concedido a cada um conforme a perfeita vontade de Deus. Então é concedida pelo Espírito Santo. Depois a segunda palavra é charismaton, não sei se é assim que se fala, mas significa graça, né? Charis, né? Que está no versículo 4, que nós vamos ler. Diáconion, né? Que é uma palavra usada referente ao ofício, né? Diácono, mas aqui apontando para todos nós que servimos uns aos outros. Na página 34, ele está falando, né, da energenation, né, que está significando a origem, né, dessa palavra grega, enfatiza a energia, realizações, né, que na verdade é o próprio poder de Deus que nos capacita, que está operando em nós, né, quando os dons espirituais nós estamos exercendo na igreja, no corpo de Cristo. Então, quando nós somos eficazes naquilo que a gente faz na igreja, no corpo de Cristo, e isso tem reflexo lógico na sociedade, nós reconhecemos que tudo isso vem de Deus. Por isso que a gente não pode se vangloriar. Nós podemos ficar felizes com as nossas realizações, alegres, satisfeitos, sim, olha, foi boa a programação, foi uma bênção, né? Pessoas foram tocadas, houve arrependimento, enfim, mas nós temos que entender que tudo isso, Deus foi nos usando, foi nos capacitando, né? Por isso que nós não podemos nos vangloriar dessas coisas que acontecem, né? Que quando nós somos instrumentos, na verdade, nas mãos de Deus. E por último, no versículo 7, nós vamos ler que é paneroses ou faneroses, né? Que se refere às manifestações do Espírito, certo? Por quê? Significa que os dons são concedidos para que o caráter e o poder de Deus sejam revelados à igreja e ao mundo quando os dons são usados. Então, na verdade, nós vamos ler esse texto entendendo isso, que tudo isso acontece para que a glória de Deus seja manifesta e que Deus seja louvado e que Deus seja glorificado, que nós possamos ter uma vida em gratidão. Gratidão por tudo que Deus faz, tudo que Deus nos dá, mesmo que por vezes não parece ou não é realmente tão agradável, né? Porque vem as provações, mas que nós precisamos seguir com essa fé, com essa esperança e amor para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Então vamos ler esse texto, 1 Coríntios 12.
ele fala assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não, sabeis que outrora, antes, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos por ídolos mudos, né? Segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, né? Maldito Jesus, enfim. Mas por outro lado, ninguém pode dizer também Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então aqui ele confirmando realmente que nós somos salvos, nós temos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas pela fé, pela obra redentora, pela expiação, pela ação do próprio Deus, o Espírito Santo habitando em nós e nos abrindo os olhos, né? E nos conduzindo como ovelhas, né? A Cristo, né? Que houve um chamado eficaz e a gente obedece. Né? Então esse começo é interessantíssimo, né? Porque Paulo, antes de falar dos dons, tanto em Efésios como aqui, ele nos lembra, né? O seguinte: olha, vocês são salvos, vocês são de Deus, vocês são filhos de Deus. E aí vem o versículo 4: ora, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então esse dons aqui, essa palavrinha já é a primeira palavra grega aqui, né? Que está lá na revista, página 33. Aí vem o versículo 5: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, diversidade dos serviços, né? Que é outra palavrinha grega que está aqui falando, referindo-se a diakonion, que é até o ofício de diácono, de serviço, mas que na verdade todos nós servimos uns aos outros, né? E aqui, o versículo 6: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Outra palavrinha, diversidade das realizações. E o versículo 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Visando o quê? A um fim proveitoso. Vamos até o 11. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, mesmo Espírito, a fé, e a outro, mesmo Espírito, dom de curar, e a outros, operação de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimento de espíritos, a um, a variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-la. Então veja, Deus é quem concede no tempo dele, o momento que ele quer, o momento que ele não quer mais um determinado dom, certo? Então, qual é a questão? A questão é, Deus sabe do momento certo para cada dom, para cada época da nossa história, certo? Por isso que o 11 fala: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Certo? Então, nós temos que entender essa questão. Deus é quem dá esses dons conforme a sua vontade a cada um individualmente e para a glória de Deus mesmo. Certo? Então, quando nós vemos aqui no finalzinho do item 1 da revista, ele coloca exatamente isso. Deste modo, podemos concluir que os dons espirituais não são habilidades naturais, desenvolvidas por nós como aquilo que temos. Eu nasci com um dom. Talento é outra coisa. Dom é concedido por Deus conforme a gente está vendo. Por exemplo, tem pessoas que têm talentos. Talento de tocar piano, por exemplo, né? O nosso pequeno Davi, ele tem talento. Ele estuda e logo se desenvolve. É um exemplo, né, Davi? Muito bom. Ele tem tocado na igreja, né? Online mesmo, ele está se desenvolvendo, né? Então, isso é um talento, certo? E que Deus dá também, claro, Deus dá a cada um, né? Os adolescentes, as crianças que têm se desenvolvido na música, outros talentos que nós temos também em diversas áreas, né? Então aqui, mas quando ele fala de dons, são habilidades espirituais concedidas no novo nascimento que mostram o caráter de Deus
Deus e a capacidade que Ele nos dá para, por intermédio do Espírito Santo. Então, isso é uma coisa muito importante a gente entender. Nós refletirmos a beleza de Cristo na nossa vida, sendo servos uns dos outros. Muito bem, e aí vem o item 2 que fala assim, a origem dos dons. Quando nós entendemos, então, por essas duas passagens, que é Deus quem concede dons ao seu povo, nós temos que ler Filipenses, que é um alerta para todos nós, aliás, em todos os aspectos. Filipenses 2, de 1 a 4. A revista fala de 3 a 4, mas é importante ler de 1 a 4. Fala assim, se há, pois, alguma exortação, Filipenses 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que, e aí? Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento? Vou parar aqui e vou lá para o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam, mais uma vez, para a glória de Deus Pai. Então, tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, vamos voltar lá para o 3, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É nesse espírito de adoração, de gratidão, de reconhecimento de que tudo isso está vindo de Deus mesmo, do nosso Pai Celestial, é que nós vamos seguindo, exercendo nossos dons. Vamos ler 1 Pedro. 1 Pedro 4, 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11, que também está aqui na revista. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Não é, que pena que a gente não está aqui na igreja ainda, mas vamos lá, a pandemia está aí, mas a gente está aqui, firme e forte. Então vejam, esses versículos nos traz o seguinte, que o fato de todo cristão ser capacitado com dons espirituais, mostra que cada um tem um papel importante no progresso da igreja e no desenvolvimento do corpo de Cristo. É esse sentimento, essa responsabilidade que nós temos que ter diante de Deus e diante da igreja. A vida que nós levamos está melhorando, está contribuindo para o progresso da igreja, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Então, os dons são diversos, mas não possuímos os mesmos dons. E mesmo os que possuem os mesmos dons, talvez não os tenha na mesma proporção em uma área específica.
Então isso é importante também, né? Muitos tocam na igreja, mas às vezes não na mesma proporção. Glória a Deus, porque Deus conhece o que nós somos capazes, o que nós podemos suportar nos nossos compromissos, né? Enfim, os dons contribuem para a unidade do corpo, e é nessa perspectiva que nós devemos conviver entre nós, né? Colaborando uns com os outros, fortalecendo uns aos outros. Poxa, eu toco Amém Tríplice há 40 anos. 40 anos, vou fazer 47, né? Então, desde os 8 anos de idade eu tocava Amém Tríplice na igreja. E hoje nós temos o privilégio de ter uma criança conduzindo um pequeno pedacinho do Amém Tríplice, né, no final do culto da igreja. Gente, isso é uma bênção. Olha como Deus é bom, fazendo a meninada se desenvolver. Olha aqui Romanos 12, do versículo 3 em diante, né? Porque pela graça que me foi dada, de novo Paulo, é impressionante, né? Como Paulo reforça, olha, pela graça sois salvos, pela graça vocês foram justificados, pela graça estamos aqui, né, redimidos, enfim. E aí, por conta disso, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E sabe, gente, uma coisa é tão importante, a gente ser grato, muitas vezes pelo pouco que Deus nos dá. Às vezes a gente quer o extraordinário e não valoriza o básico. Vamos valorizar aquilo que Deus nos dá. Aliás, tem várias parábolas que Jesus conta para os discípulos que ele enfatiza isso. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí vai, né? Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então veja o item 3 aqui da nossa revista. Qual a finalidade dos dons? Seja o que for. O pastor sempre fala isso, né? Quando alguém vem para a igreja, se torna membro da igreja, né? É uma benção, que ele fala assim, olha, procura um lugar para você exercer o seu dom, né? Porque nós entendemos, é bíblico, né? E ele está coberto de razão e é muito legal porque amorosamente a nossa igreja, ela é muito receptiva aos novos membros, né, aos visitantes, porque nós somos corpo de Cristo. Então nós precisamos sim nos estimular em amor para a glória de Deus, né? Então mais uma vez, visitantes, sejam bem-vindos, né? Então veja, a finalidade dos dons é exatamente isso, com vista, aqui na revista página 35, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vejam, aqui no item 3, né? Ele coloca aqui no terceiro parágrafo, que ele coloca aqui, no texto que nós lemos em Efésio, que nesses versículos podemos ver que os líderes devem usar seus dons para aperfeiçoar os santos. E isso significa que eles foram capacitados por Deus com dons especiais, tornando-se, assim, dádivas de Deus para a igreja. O que isso significa? Que os líderes da igreja, eles têm uma capacidade, uma responsabilidade de conduzir o corpo de Cristo para o serviço cristão, para tudo isso que nós falamos, né? Manifestar a glória de Deus, mostrar a mensagem da salvação, missões, evangelismo e tudo mais. Aí podemos cair naquela situação. Então isso é serviço para quem é líder. Eu não tenho cargo de líder na igreja. Então, né? Eu não tenho nada para fazer. Olha o parágrafo seguinte aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. No 5º parágrafo fala assim: entretanto, esse não é o caso apenas dos líderes.
todos os cristãos devem usar os seus dons para o serviço da igreja. Todos. Não precisa ser líder para trabalhar na igreja, né? Não precisa ter cargo para trabalhar na igreja. Por meio do serviço mútuo, um abençoa a vida do outro e, como consequência, cumprem o propósito estabelecido de edificarem o corpo de Cristo. Queridos, que bênção! Como a palavra de Deus é viva, é eficaz e traz para nós diretrizes mesmo, como nós devemos seguir a nossa vida, não é mesmo? Quais os resultados de tudo isso? Olha lá, na outra coluna da revista, na página 35. Esses versos apresentam 3 resultados mais diretos, como aponta Weinmack, né? Que ele está citando aqui um autor de um livro, né? Então, olha só, uma referência. Ele coloca assim: a igreja se torna unida e amorosa, no versículo 13 lá de Efésios. A igreja fica mais madura e sábia. E por fim, a igreja se tornará mais eficaz e bem-sucedida. Meus irmãos, é impressionante. A Bíblia toda aponta para Jesus, aponta para o amor de Deus, a obra do Espírito Santo para que vás bem e seja bem sucedido. Só dá para ser feliz com Jesus, só dá para ser feliz andando com Cristo. Andando todo dia, andando com alegria, né? Andando com Cristo, andando com meu Salvador. Andando na chuva, andando no sol, andando com alegria, andando todo dia, né? Então, assim, é muito bom a gente caminhar dessa forma, porque a nossa esperança é que tudo isso vai passar, mas uma coisa não vai passar, vai permanecer: a nossa eternidade com Jesus. Vamos lá em Atos 2, 42 a 47. Tá vendo, seu José? A gente sempre lembra de um cântico, né? Então vamos lá. Atos 2, 42. Como viviam os convertidos, que foram alcançados pela graça do Senhor? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Eu gosto muito de falar sobre temor. Meus irmãos, porque temor é medo mesmo. Terrível coisa é cair na mão dos Deus vivo. De Deus não se zomba. Esses versículos que traz o amor de Deus, e a gente evita muitas vezes falar de pecado, falar de juízo, não é correto. O correto é perseverar na doutrina. A palavra de Deus, ela é completa. E eu não posso ficar pulando partes. Nós, em estudo bíblico de temas, né? Como nós temos aqui um tema hoje, os dons espirituais, nós vamos pegando os versículos que falam sobre isso, né? As referências que nos mostram o que realmente Deus quer em relação aos dons espirituais. Mas vejam, quando nós falamos de temor, e aí os irmãos podem pegar concordância bíblica, né, e livros que nos ajudam também com esse tema, nós vemos isso, né, que Deus é um Deus que renova as misericórdias, é um Deus de amor, mas nós precisamos ter reverência. Olha o nosso congresso, né, dos pastores que vieram nos abençoar. Reverência, respeito, temor, medo mesmo. Eu amo ao meu Senhor, mas eu tenho medo, por vezes, de pecar, de aborrecer. Eu tenho medo de que Deus fique triste comigo, né? E me coloque em disciplina. Sim, eu tenho medo. E o medo, por vezes, até nos protege de fazer coisa errada. Até mesmo, né? Na nossa vida do dia a dia, se a gente for pensar, né?
Eu tenho medo de ter um acidente na estrada. Então eu não vou sair debaixo de chuva à noite sozinha dirigindo pela estrada. Eu vou esperar um pouquinho, amanhã cedo a gente pega a estrada. Não é assim que a gente faz, por exemplo, quando vai em algum lugar, planeja alguma viagem? Então, né? Temor. Nós precisamos ter reverência, temor a Deus, né? E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós temos que ter temor, por exemplo, também, de quando Deus nos dá um dom e a gente não exerce. A gente negligencia um dom, a gente negligencia uma bênção, a gente não dá valor, a gente simplesmente ignora uma capacidade, um chamado de Deus. Misericórdia, meus irmãos, né? Vamos orar, né? E pedir a Deus misericórdia mesmo, e que a gente levante, né? E caminhe conforme Deus quer que nós caminhemos. E olha o versículo 44, então: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. É assim que tem que ser, né? Estarmos juntos mesmo. Como a gente está no meio da pandemia, as recomendações têm que ser obedecidas, né? Porque ainda estamos na pandemia, ainda estamos vivenciando, né, pessoas adoecendo, pessoas morrendo pelo coronavírus, infelizmente. Precisamos orar por isso também, né? Precisamos ter, inclusive, receio de nos adoecermos dessa forma, né? Enfim, mas precisamos nos ajudar. Olha aqui, ó: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Reuniões de oração, encontros, né, dentro das recomendações por enquanto, né? Partiam pão, enquanto tem coronavírus, né? Partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o testemunho. E enquanto isso, acrescentava-lhes a eles o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, que bênção! Como Deus realmente está sempre nos abençoando, não é mesmo? Dia a dia, os que iam sendo salvos iam chegando-se à igreja do Senhor, ao corpo de Cristo. E aqui no último item fala assim: como descobrir então seu dom? E aí, como é que eu sei o meu dom? Posso ter dúvidas, não é mesmo? Então, aqui está dizendo: estude a Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. Deus fala com você. Deus fala comigo quando eu leio. Quando eu fecho minha Bíblia ou não leio a Bíblia, naquele dia, é como se eu não tivesse falado com Deus. Por exemplo, tem dia, nós falamos assim: eu vou ligar todo dia para alguém, né? Para o pai, para a mãe, para o avô, enfim, amigos e tal. Hoje eu não falei com tal pessoa. Ou não ouvi alguma pessoa. Então, quando nós não lemos a Bíblia, nós não estamos ouvindo Deus. Então, como nós vamos saber o que Deus quer para nós? Ore. Nós precisamos ter um momento especial para orar especificamente. Falar com Deus, você e Deus sozinho, e orar durante o dia mesmo, né? Nas refeições, no dia a dia, ao andar, ao caminhar, enfim. Examine a motivação. Por que eu quero exercer um dom? Por que eu quero fazer algo na igreja? É para edificar a igreja? É para a glória de Deus? Amém. Porque essas motivações são bíblicas, é o que agrada ao Senhor, é o que Deus vai abençoar. Avalie suas habilidades, isso é importante. Como é que eu quero tocar um instrumento como a bateria se eu não tenho ritmo? Né? O William que sabe disso, eu não tenho ritmo, né? Então assim, eu vou fazer o que eu consigo. Então eu tenho que avaliar as minhas habilidades e fazer o que é possível. Ouça seus irmãos. Por vezes, algum irmão fala assim: olha, você precisa melhorar, certo?
Interessante isso também, porque quando nós estamos aqui até gravando as aulas, não é tão simples. E eu percebo que as primeiras gravações, se os irmãos voltarem lá, eu falava muito né. Então, né? Ouçam seus irmãos, né? Eu falava muito né. E alguém me falou isso: nossa, se eu for contar quantos nés você falou na aula, eu vou perder as contas. E eu falei, ai, que bom que você falou, porque agora eu vou me observar, né? Segurar o né. Era insegurança mesmo, porque a gente não tinha esse costume de ficar gravando aulas. E agora nós já acostumamos um pouco, né? Enfim. Então ouça seus irmãos, ouçamos as críticas. Quando alguém nos critica, que bom. Nós temos que ponderar as críticas dos irmãos. Às vezes tem críticas que não convém, mas aceite. Porque por vezes o irmão, a pessoa está falando realmente de bom grado. Às vezes não importa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus conforme o seu propósito. Não é para eu melhorar? Não é para eu edificar melhor a igreja? Fazer melhor o meu dom? Então, ouçam os seus irmãos, ouçam as pessoas. Elas podem ajudar nesse processo, pois o ajudarão a ver o que você talvez não esteja vendo. Que bênção, né? Essa revista é uma bênção. E olha aqui, vamos abrir em Atos 9, 31. Atos 9, 31, que Paulo fala justamente a igreja crescendo. E como que a igreja crescia? Olha só. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz. Por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e ainda crescia em número. Olha que bênção nós exercermos os nossos dons espirituais. Meus irmãos, abra a sua revista na página 36. A aplicação fala assim, vamos ler a página 36, começa assim: a capacitação do Espírito, né, que é a conclusão. É para que honremos ao Senhor e sejamos seus instrumentos na propagação do Evangelho e na edificação do corpo. Sendo assim, não podemos nos acomodar. Devemos procurar saber o dom que Deus nos deu e usá-lo para o seu serviço. Lembrando que quando exercitamos nossos dons, crescemos e nos desenvolvemos à semelhança de Cristo e abençoamos a igreja como transmissores da graça recebida. Nossa, como podemos ser bênção na vida das pessoas e como as pessoas podem nos abençoar. Aí vem a aplicação: qual é o meu dom? E como posso ser um instrumento do Senhor? Pensa um pouquinho sobre isso. Como tenho usado o meu dom? Uma vez que você já sabe qual é o seu dom. Nós estamos usando o nosso dom com responsabilidade? Qual é a minha disposição para servir a igreja de Cristo? Disposição é uma palavra difícil, porque muitas vezes estamos indispostos, ou não nos dispomos, né, a colaborar, a servir, enfim. E por último, nós temos aqui dons espirituais, né? E tem uma parte acinzentada da página 36. Eu queria que depois os irmãos leem tudo, que é exatamente um resumo, né, daquilo que a gente falou, mas eu queria colocar ali o último parágrafo que fala assim: entre as muitas obscuridades e questões debatidas, né, com respeito ao charismata do Novo Testamento, que é exatamente a questão do dom, que é manifestações específicas da graça. Se a gente chegar lá, voltar lá na página 33, né, fala exatamente isso, né, que mostra que os dons são concedidos pela graça de Deus, mas tem muitas dúvidas a respeito de dons, se todos os dons ainda se manifestam, enfim. Meus irmãos, nós já vimos que não, né? Que Deus dá dons como Ele lhe apraz,
certo? Então, isso é importante. Hoje nós estamos numa época que nós não precisamos mais ver milagres, nós não precisamos mais ver dom de línguas. Por quê? Porque naquela época que tinha isso, aquele contexto, né? Deus tinha um propósito para eles, de confirmar o poder do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, a autoridade dos apóstolos. É diferente. Nós hoje temos a palavra de Deus. Jesus já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, Ele está no trono. Nós esperamos a segunda vinda de Cristo. E nós temos conhecimento, nós temos meios de entendimento, recursos nossos, mas tudo isso é só pela graça mesmo. É Deus em que opera em nós e vai nos dando sabedoria para entender a sua palavra e os irmãos para nos edificar, entende? Então, algumas coisas nós precisamos aquietar nosso coração, né? E aí vem a questão aqui, essas 3 certezas que hoje nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa época, né, que estamos vivendo. Então, primeira certeza, um dom espiritual é uma capacidade, de certa forma, para expressar, celebrar, expor e portanto, transmitir Cristo. Ponto. Certo? Então sabemos que os dons corretamente usados edificam os cristãos e as igrejas. Aí continua lá na página 40, tá? Mas somente o conhecimento de Deus em Cristo edifica. Portanto, cada carisma, né, enfim, dom, deve ser uma capacitação de Cristo para mostrar Cristo e participar dele de um modo edificador. Segunda certeza, os dons são de 2 tipos. Há dons de falar, de amar, de ajuda prática. Aí vem Romanos 12, que nós já lemos, né? A lista de Paulo sobre os dons alterna entre as categorias, né? 1, 3 e 4 que fala profetizar, ensinar, exortar, que são dons de falar. Tem gente que fala assim, eu não falo muito bem. Ok, mas, né, Deus dá esses dons para alguns. Os itens 2, 5, 6 e 7, que são os dons de servir, de dar, guiar, mostrar misericórdia, são dons de ajuda. Então, a uns Deus deu dons de ajuda, a outros dons de falar. Enfim, a alternância implica que nenhuma ideia de superioridade de um dom sobre o outro pode ser introduzida. Certo? Então, apesar do modo pelo qual os dons são diferentes, como formas de atividade humana, todos são de igual dignidade, e a única questão é se o cristão usa apropriadamente o dom que possui diante de Deus e diante da igreja, né? E nós vamos terminar com esse texto de 1 Pedro. Então vamos aqui. Terceiro, nenhum cristão é falto de dons. Isso nós já vemos. Todo cristão que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida tem um dom, sendo responsabilidade de todos encontrar, desenvolver e usar plenamente quaisquer capacidades para o serviço de Deus que Deus mesmo lhe concedeu. Amém? Qual é o seu dom? Como é que a gente está fazendo, né? Então vamos lá, terminar a nossa lição com o texto de 1 Pedro. Eu sempre gosto de terminar com um texto bíblico. Como Deus é bom, né? Então, na verdade, nós já lemos esse texto. E aí, enfim, eu queria ler de novo, né? O do versículo 1 Pedro 4, de 10 e 11, nós já lemos, né? Mas eu queria ler o 8, né? Falar com o 8 também, né? Assim, 8 de 4 a 11. 1 Pedro 4, de 8 a 11. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em
todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe assim, que nós possamos nos amar mutuamente, intensamente, no amor de Cristo, no amor de Deus e no Espírito Santo que habita em nós, nos capacitando para tudo isso. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão grande amor o Senhor tem por nós, Senhor. Obrigado, Pai, por essa lição. Obrigado porque o Senhor nos dá salvação, o Senhor nos dá o Espírito Santo, o Senhor nos dá perdão de pecados, o Senhor tem misericórdia para conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco em todo o tempo, Senhor. Ó Pai, que nada nos abale, que nada nos afaste de Ti, Senhor, mas que possamos firmemente obedecer a Tua palavra, exercer os nossos dons da melhor maneira possível, ó Pai, e que o Senhor seja glorificado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor supre as nossas necessidades e que o Senhor mesmo, ó Pai, se agrade de nós, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a não pecar mais contra Ti, a andarmos, Senhor, em novidade de vida, arrependidos, ó Pai, dos nossos pecados de verdade, Senhor. Que a gente se arrependa de verdade, que a gente ande nos santificando, Senhor, em Cristo, desenvolvendo a nossa salvação, tornando cada vez mais sólida a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor a Jesus. Ó Pai, abençoe a nossa igreja, esse dia santo que é o dia do Senhor, domingo, e que o Senhor, ó Pai, se agrade de nós. Obrigada pela nossa igreja, abençoa-nos, Senhor, durante essa pandemia que ainda está aí. Ajuda-nos, Senhor, ajude as igrejas nos países que estão com dificuldade de manter seus cultos, Senhor. Ajuda-nos a ter sabedoria, ó Pai, para conduzir todas essas coisas e que possamos a cada dia, Senhor, estar mais juntos, seja da forma como for, presencial, online, mas que possamos estar unidos, Senhor, como corpo de Cristo, edificando um ao outro, suportando um ao outro, ou seja, dando suporte um ao outro, Senhor, nos amando intensamente, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.